Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Quarta-feira e chegou o grande dia. Às 19h30 no estádio do Morumbi, São Paulo e Corinthians decidem quem será o finalista da Copa do Brasil, a Copa mais democrática do futebol brasileiro. Depois de 22 dias, São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar pela segunda partida da semifinal. Vantagem do São Paulo por decidir em casa. E o Corinthians tem a vantagem de ter vencido em Itaquera por 2-1 e joga até por um empate para chegar na final. No primeiro jogo, Renato Augusto marcou os 2 gols para o Corinthians e Cássio marcou contra depois da finalização do Luciano. A bola bateu na trave, voltou na perna do Cássio e o gol acabou sendo dado contra para o goleiro corintiano. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê aquele like e compartilha aí para os seus amigos, tá? Jogão nessa quarta-feira, jogo para ninguém perder. Torce para o Palmeiras? Assiste porque é um jogão. Torce para o Santos, para qualquer time do futebol brasileiro, é um jogo que não dá para perder. Luciano está suspenso, é o desfalque para o São Paulo. Foi suspenso por uma comemoração polêmica. Muito torcedor do São Paulo está pegando no pé do Luciano. Muito torcedor do São Paulo, por sua vez, também. Acho que foi muito mimimi o amarelo que o Luciano tomou. Tirem suas conclusões. Mas no fim das contas, o Luciano acabou suspenso por ter dado a voadora na bandeirinha, ter ido provocar a torcida do Corinthians. E no fim, a provocação não valeu de muito, porque o Luciano acabou sendo derrotado e acabou sendo suspenso e não atuará no jogo decisivo de hoje. Mas tem um craque de bola que vai jogar no lugar dele hoje, com certeza a torcida do São Paulo espera muito dele, espera até mais do que do próprio Luciano, mas a gente já vai falar dessa novidade. E o Rames Rodrigues, a possibilidade, a maior chance é do Rames Rodrigues ser reserva. E agora sim, né, o substituto do Luciano no confronto de hoje será o Lucas Moura. Já jogou em 2 partidas pelo São Paulo, mostra que ainda não está na mesma rotação que os atletas que estão jogando há mais tempo pelo São Paulo, porém é um cara que é diferente, é um cara que o trato, né, com a bola é diferente do Lucas Moura, um jogador muito veloz, um jogador com muita habilidade, e mostrou nessas 2 partidas que pode fazer muita diferença pelo São Paulo. Então o Lucas é a principal novidade e joga como titular no confronto de hoje. Já jogou contra o Flamengo como titular no último final de semana e hoje, no jogo decisivo contra o Corinthians, joga e vai lutar por uma vaga aí para a final. Que chegada do Lucas, né? Se ele chega hoje, chega para a semifinal como titular, joga bem, leva o São Paulo para a segunda final de Copa do Brasil na sua história, seria marcante aí para a história do Lucas do São Paulo, mais um capítulo bonito do Lucas com a camisa do São Paulo. O Corinthians ele vive uma boa fase, falando um pouquinho do outro lado do clássico, não perde desde o dia 5 de julho, mais de um mês sem derrotas do Corinthians, são 11 jogos invictos com 8 vitórias do Timão e 3 empates. É um retrospecto importante, é um retrospecto que mostra que o Corinthians cresceu no momento certo, tá forte no momento certo da temporada, que é o momento das decisões. O momento dos grandes jogos, o Corinthians ganhou corpo, ganhou força e mostra que tem a desvantagem de jogar com o Morumbi completamente lotado na noite de hoje, mas mostra que é um time que está mais entrosado, um time que está se entendendo melhor dentro de campo e que caso a desclassificação venha, o Corinthians não vai vender fácil essa partida para o São Paulo, mas tudo está em aberto, né? São Paulo tem muitas chances, o Corinthians tem muitas chances e a fase do Corinthians realmente é melhor no momento. São Paulo viveu momentos melhores na temporada, mas o Corinthians, momento na temporada, o Corinthians vive um momento melhor. E o Corinthians ele busca chegar na sua 8ª final de Copa do Brasil. O Corinthians chegou na final de 95, 2001, 2002, 2008, 2009, 2018 e em 2022, né, final do ano passado, que acabou sendo derrotado para o Flamengo. 3 títulos de Copa do Brasil, que foi em 95, 2002 e 2009. Títulos contra Grêmio, Brasiliense e Sport Recife.
Já o São Paulo chegou apenas na final de 2000 e foi derrotado pelo Cruzeiro. Foi um empate por 0-0 no Morumbi naquela oportunidade e em BH perdeu por 2-1 de virada, uma final dolorida. O torcedor de São Paulo não esquece desse jogo, até porque os gols do Cruzeiro da virada saíram na reta final da partida. O São Paulo não teve força ali para controlar o Cruzeiro nos minutos finais da final de 2000. E o Corinthians e São Paulo já se enfrentaram em Copas do Brasil. O confronto foi no ano de 2002, ano que o Corinthians conquistou o segundo título de Copa do Brasil na sua história, da sua história. E na semifinal o Corinthians venceu no Morumbi, venceu por 2-0 e no jogo de volta comando do Corinthians 2-1 para o São Paulo. E o nome nessas semifinais para o Corinthians foi o David. O David marcou os 3 gols, marcou os 2 gols no primeiro jogo no estádio do Morumbi e marcou o golzinho de honra. E o São Paulo marcou os 2 gols, né, na vitória na partida de volta com Kaká e Reinaldo. Kaká que depois foi ser melhor do mundo, foi ser craque conhecido mundialmente, mas nesse jogo o Kaká marcou um gol, foi importante, mas não foi o suficiente. E o Corinthians chegava na final daquele ano para conquistar a Copa do Brasil. Falando mais recente em mata-matas entre São Paulo e Corinthians, o último foi na semifinal do Paulista de 2022 e o São Paulo levou a melhor, venceu por 2-1 e garantiu a vaga na final daquele ano. E em 2019, final do Campeonato Paulista e o Corinthians levou o título. O Corinthians empatou contra o São Paulo por 0-0 no Morumbi e decidiu em Itaquera vencendo por 2-1. Danilo Avelar marcou para o Corinthians e o Wagner Love. Quem diminuiu o placar foi o Antony que o Avelar marcou o primeiro gol, o Antony empatou e no finzinho do jogo o Wagner Love marcou e levou o Corinthians à conquista de mais um título paulista. Uma boa notícia para o Corinthians é o retorno do Fausto Vera. Fausto Vera que talvez não será titular, a possibilidade remota da titularidade dele, mas ele estava com uma forte gripe, era dúvida para o clássico de hoje, mas está recuperado e vai jogar. Repetindo, Caio Paulista está fora pelo lado de São Paulo, está lesionado o lateral esquerdo que vinha sendo titular, uma peça importante ofensivamente pelo lado esquerdo do São Paulo, e o Luciano suspenso não joga. Provável São Paulo para hoje é com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. Lucas Moura e Caleri formam a dupla de ataque do time de Dorival Júnior. E o provável Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto. Adson, Yuri Alberto e Juan Oliveira. Matias Rojas mostrou na última partida que ainda não tá 100%, não tá na rotação, não tá no ritmo de jogo dos outros atletas do Corinthians. Então a probabilidade de titularidade do Matias Rojas é bem baixa. Então provavelmente o Adson atuará no lugar do atacante paraguaio, do meio atacante paraguaio, e o Juan vai jogar pelo lado esquerdo. É o possível Corinthians, tá? Caso ele seja titular, eu não gosto dessa escalação com o Juan Oliveira jogando pelo lado esquerdo. Na minha visão, eu prefiro o Wesley jogando pelo lado esquerdo. É um cara mais agudo, um cara mais driblador, um cara que no jogo de amanhã, que o Corinthians... De amanhã não, de hoje. Tô gravando no dia anterior. No jogo de hoje, que o Corinthians ele vai abusar dos contra-ataques, é um time que vai jogar fechado, tem a vantagem do empate, precisa aproveitar nos contra-ataques. E os contra-ataques, o Wesley seria uma peça muito importante. O Adson, pelo lado direito, é uma peça que pode fazer a diferença em contra-ataques e o Wesley faria muita diferença. Quem sabe o Luxemburgo venha com a surpresa e coloque o Wesley no lugar do Juan. O Juan Oliveira ele já não tem esse poder de puxar contra-ataques, não tem esse estilo tão driblador. O Juan Oliveira é um cara mais ali ser um meia central, ali onde joga o Renato Augusto. Então, vamos ver se o Luxemburgo mudará essa escalação, essa provável escalação, mas não me agrada o Juan Oliveira ali na ponta esquerda corintiana.
Corinthians que na última terça, ontem, né, teve um treino aberto, mais de 32 mil torcedores acompanharam o treino, foram a desejar forças, desejar boa sorte, apoiar o time do Corinthians. Então, o Corinthians tem essa motivação extra, teve o apoio do torcedor e vai com esse ânimo a mais, até porque mando no Morumbi, clássicos em São Paulo, torcida única. Então não terá nenhum torcedor do Corinthians no Morumbi podendo gritar, podendo apoiar. Então o apoio foi ontem. E o apoio, quem sabe, pode fazer a diferença para o Corinthians, porque foi bem bonita a festa na Neoquímica Arena na noite de terça-feira. São Paulo com grande reforço, o Lucas Moura é um cara que faz muita diferença, a gente já viu não deu nem 180 minutos que ele atuou com a camisa do São Paulo nesse retorno, mas a gente já nota que é um cara diferente, é um cara que pode mudar uma partida com uma jogada, e muita equipe no Brasil aí não tem um jogador com essa qualidade do Lucas Moura. O Corinthians, por sua vez, também tem um cara diferenciado, um cara que em um tapa pode mudar o jogo, que é o Renato Augusto. Então, tá equiparado. O São Paulo não tinha um jogador que fazia essa diferença como o Renato Augusto faz pelo Corinthians. Hoje tem, é o Lucas Moura. Lucas Moura numa arrancada, num drible, ele pode mudar a partida. E o Renato Augusto da mesma forma pelo lado do Corinthians. Os elencos estão equiparados, na minha opinião. Creio que o Luxemburgo, na minha visão, ele falha em tentar insistir com o Juan Oliveira pela ponta esquerda. Se for confirmado mesmo a escalação dele, eu acho que o Corinthians perde um pouco. E no jogo do Morumbi, o Lucas Moura, que joga pelo lado direito, o Fábio Santos vai sofrer muito. Então ele precisa de alguém ali para cobrir ali, fazer as vezes dele ali pelo lado esquerdo, porque o Lucas Moura vai dar muito trabalho para o Fábio Santos ali pelo lado direito. O Murilo tem que estar numa grande noite. O Murilo vem vivendo uma boa fase, mas precisa ser aquela noite perfeita, que tudo dê certo. Porque o Fábio Santos não tem mais velocidade, é um cara que vem deixando muito a desejar. Por alguns momentos eu até achei plausível o Corinthians entrar com 3 zagueiros, mas tudo indica que não entrará. O Corinthians deveria jogar um pouquinho mais fechado, e até para não sobrecarregar tanto os laterais, principalmente o Fábio Santos. Esse lado esquerdo do Corinthians é muito fraco, e amanhã vai ter um cara atacando muito por ali, que é o Lucas Moura. Sendo assim, com esses comentários, com esses pitacos, eu acho que o São Paulo é favorito para o jogo de hoje. Acho que o São Paulo vence por 1-0 e a partida será decidida nos pênaltis. Aí, meu amigo, Cássio Rafael, né? Quem será o grande herói da noite? O Cássio vem tendo aí muito sucesso nos pênaltis, historicamente, inclusive é um dos jogadores, se não é o maior, né? Eu não tenho essa informação agora, não me recordo. Mas eu acho que o Cássio é o goleiro que mais defendeu pênaltis com a camisa do Corinthians. Então, caso chegue nas penalidades, eu acho que o Corinthians leva uma certa vantagem, mas eu acho que o favoritismo para hoje é do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vence, mas a classificação para a grande final será decidida nos pênaltis. E aí o Cássio vai fazer a diferença, no meu ponto de vista. Comente aqui sua opinião, quem leva melhor no super clássico de hoje na semifinal da Copa do Brasil e quem chegará em mais uma final da Copa do Brasil. Corinthians chegando em sua 9ª final ou São Paulo chegando na sua 2ª final na história, lutando, quem sabe, por um título inédito na sua história. Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? E compartilhe com os amigos. Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!